As travas começam no sistema familiar, começa na biografia e se desenrola na vida. Lealdade inconsciente, esse termo, vamos mais fundo nele só um pouquinho. Eu gosto de falar que a gente é muito mais fiel do que livre. É bem complicado a gente falar que a gente é livre quando a gente não tem consciência. Como se fosse um imã puxando a gente. Vem pra cá que aqui é seguro, olha. Aqui é permitido, aqui a gente já conhece. Diusana, por favor, fala mais sintoma. Traz sintoma. É isso. Traz mais. Ela não tem energia pra ir pra academia. Ela não tem. Ela tem muita energia mental. Ela lê, ela estuda, ela cria. Quando a gente chega pra constelar, a gente tá ali tentando colocar pecinhas nos lugares que não cabem. E eu falei assim, olha, eu não tô disposta a conversar sobre os meus talentos com você, que é uma pessoa que não é uma referência pra mim. E se eu vou conversar com os meus amigos, com a minha família? Viu como a sua fala é adulta? Eu saí de lá com 3 metros de altura, Diusana. Eu falei, Eu sou o monstro da Diusana. Ai, credo. esse é o monstrinho da Diusana. Meu pai fazia muito dinheiro, eu escutei isso, eu acho que foi semana passada. Meu pai trabalhou a vida inteira, ele é um ótimo provedor, mas nunca foi carinhoso. Falei, nossa, você não acha que você tá querendo demais, não? Ele tem que ser provedor e carinhoso. Tem que falar. Entendeu? Olá, meu nome é Carol Arantes, hoje é dia de podcast Chave C. Eu tô muito feliz porque a pessoa que tá na minha frente aqui hoje é uma pessoa que fez muita diferença na minha vida, no meu ano de 2025. E eu passei por um processo terapêutico chamado constelação familiar, uma ferramenta que eu escolhi fazer com essa pessoa, que ela, sim, tem um nome de muito respeito aqui na nossa região, em Uberlândia e toda a região. Foi uma indicação super primorosa, super de confiança. Eu fiz, gente, assim, ó, parece que eu voltei pra forma, fez uma diferença na minha vida gigante. E eu quero que ela conte um pouco sobre o poder da terapia sistêmica. Hoje eu tô aqui com a Diusana Correia Martins. Olá. Diusana, seja muito bem-vinda. Eu tô muito feliz de te receber aqui. Você que é terapeuta integrativa e sistêmica, Sim. Vai contar um pouco pra gente da relação com essa terapia, a relação dos traumas de infância, a relação do sistema familiar das Sim. pessoas e da comunicação. Claro. Suas primeiras palavras aqui hoje. Boa tarde, obrigada pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui com você, Carol. Que Obrigada. bom que você sentiu de poder trazer esse conhecimento para as pessoas. Eu estou há um tempo já nessa área, estou trabalhando, estou terapeuta já há mais de 8 anos e é uma ferramenta que eu admiro bastante, é algo que tem transformado a vida das pessoas e a minha vida. Então, obrigada pelo convite, estamos aí. Maravilhoso. Vamos para a primeira pergunta? Sim. Papel e caneta. Eu anoto, tá, Diusane, o que você falar. Sim. Por quê? Porque eu aprendo muito aqui nessa cadeira. Eu tô na cadeira de aluna, tá? Eu sei da minha experiência com a terapia sistêmica, inclusive na minha experiência com você, que foi muito boa. Mas eu gostaria que você trouxesse pra gente, inclusive se você quiser contar a história, trazer exemplo de algum paciente, cliente, se travas na comunicação podem ter a ver com traumas e questões até familiares e sistêmicos dos pacientes. Sim, é muito claro isso para mim. Na terapia sistêmica, a gente consegue visualizar tanto as lealdades inconscientes do sistema familiar, quanto a biografia, né, do paciente, o que ele viveu na infância. E muitas vezes eu recebo pessoas falando, Diusana, mas eu não consigo me posicionar, eu não consigo gravar um vídeo, eu não consigo falar para as pessoas, eu não consigo me comunicar bem, inclusive nas relações. O que pode acontecer? Pode ser algo que aconteceu na infância. Essa pessoa pode ter não tido permissão para se expressar enquanto criança. Então, às vezes, enquanto criança, não tá legal, não está adequado. E aí começam as travas. Aí tem um sistema familiar por trás. Pai, mãe, vô, vó, os cuidadores ali ao redor, que ali funciona um sistema como a gente é assim. Não se mistura, não participa disso. Isso não é legal. Pode dar errado. E aí
a pessoa vai se travando, ela vai achando que ela não tem confiança, que ela não é adequada, que ela não tem permissão para ter sucesso, para fazer um vídeo, para fazer nada disso. Então, as travas começam no sistema familiar, começam na biografia e se desenrolam na vida. Por exemplo, relações interpessoais. Às vezes eu tenho dificuldade para me posicionar num relacionamento. E isso começa como eu vi a minha família, a gente vê isso na constelação, como que eu assistia meus pais se comunicando, a minha mãe se posicionando. Então a gente fica meio que ligado ali às lealdades inconscientes do próprio sistema. E aí precisa trabalhar o adulto para que ele possa praticar isso no dia a dia. Dá até uma borboletinha desse trabalhar o adulto. Lealdade inconsciente, sim. Esse termo, vamos mais fundo nele só um pouquinho. Sim, lealdades inconscientes. Existe um campo, né? O nosso campo familiar, a gente nasce com um repertório emocional. E como a gente vai vivendo isso dentro da nossa família, essas lealdades, é como a gente assiste, sente, percebe e age, as pessoas agem com as pessoas que estão próximas a nós. A gente eu gosto de falar que a gente é muito mais fiel do que livre. É bem complicado a gente falar que a gente é livre quando a gente não tem consciência. A terapia sistêmica é um lugar para a gente tomar consciência do que é nosso, do que é do nosso sistema familiar, para a gente se libertar dessas lealdades. Enquanto você não conhece a sua própria história, enquanto você não consegue olhar para isso de uma forma diferente, você às vezes fica leal. Então, exemplo, eu sou leal, hoje eu atendi uma pessoa que estava leal à mãe. A mãe tinha um problema com a madrasta dela, que o pai se separou dessa mãe e ela passou a conviver com essa madrasta. E hoje a queixa da minha cliente era: eu não consigo aceitar os filhos do meu marido. É uma lealdade inconsciente. Se ela aceita os filhos do marido, ela está dizendo assim: eu aceito ser madrasta, eu aceito o lugar de madrasta, eu aceito que eu posso ser a segunda quando a mãe sofreu com a segunda. Então ela coloca ali uma barreira nisso. Olhar e ver que essa mãe tem a própria história, que você tem a sua, leva para o lado adulto e pode se libertar dessa lealdade, desse padrão, que eu falo que é como se fosse um imã puxando a gente. Vem pra cá que aqui é seguro, olha, aqui é permitido, aqui a gente já conhece. Então isso é bem complicado se não tomar consciência da própria história. Meu Deus! E assim, a pessoa pode passar uma vida se privando de ser feliz. Sim, né? sim. Porque por escolher inconscientemente, no caso dessa paciente, ser leal à própria mãe, né? E deixando de viver, talvez, eu fui muito feliz com a minha madrasta, por exemplo. E eu imagino que eu teria perdido se eu não tivesse abrido o coração para essa relação. Se eu não tivesse sido livre para viver essa relação. Sim, sim. A lealdade, nós somos muito leais e fiéis à nossa origem, ao nosso pai e à nossa mãe. Mesmo sem saber, né? Bom, ruim, cuidou, não cuidou, nós somos leais a eles. Como? A gente veio dessa estrutura. Então a gente tenta, mesmo que inconsciente, fazer algo igual ao papai ou para o papai, fazer algo igual à mamãe ou para a mamãe. Então, no caso dessa paciente que eu atendi hoje, ela fazia esse movimento em lealdade à mãe, mas o pai estava no centro da vida dela. Então, todos os comparativos de que eu não quero um homem igual ao meu pai, estava ali, comandando o centro da vida dela. Quando ela olha para aquilo e percebe que ela está agindo como uma criança ainda, de 12 anos, que foi quando eles se separaram, ela ainda olha para aquela estrutura, ela vê que ela está repetindo isso na própria relação dela. Ela não consegue visualizar isso. E honrar esses pais é fazer um pouquinho diferente. Eu fiz uma pergunta assim: se você chegasse e falasse assim para sua mãe: querida mamãe, eu sou leal a você, eu hoje saboto a minha vida pessoal, a minha vida amorosa, em honra a você,
Eu também não vou aceitar os filhos do meu marido, igual você não aceitou os filhos do papai. Não tem problema, eu fico do seu lado e sou infeliz. Sua mãe ficaria feliz de ouvir isso? Não. Não. Então, você está sendo leal de forma como se isso fosse assim, eu tô aqui do seu lado, mamãe, eu posso continuar sendo a sua filha. Quando você faz um pouquinho diferente, o adulto da sua mãe se alegra com isso. Maravilhoso. Olha, eu vou até partir para uma pergunta, assim. Sim. Tiveram já muitos pacientes que viveram vários períodos de terapia com você. Sim. Então, processos terapêuticos. Sim. No que tange à comunicação, ao posicionamento, vamos pensar nessa pessoa até enquanto profissional. Sim. Você já teve a oportunidade de perceber o brilho desse adulto nascendo depois desses processos? Sim, muito, todos os dias. É emocionante para mim. Eu recebo mensagens todos os dias das pessoas falando das mudanças. E isso traz a gente para um lugar que, como ajudante, a gente está no lugar certo. Quando você fala sobre posicionamento, sobre estar nesse adulto e no que tange a comunicação, eu me lembrei de uma pessoa que eu atendi há um tempo. Ela formada em psicologia, ela costuma me contar. Ela falou, eu sou psicóloga, mas eu não atuo na área. Aí ela falou, não, porque eu cuido de uma criança, ela dava aula numa escolinha. Eu falei, mas por quê? Não dou conta de fazer isso. Na verdade, eu senti uma certa insegurança desse lugar. Então, ali a gente fez uma constelação, ali a gente fez alguns encontros e trabalhou aquele lugar. Hoje eu acompanho o Instagram dela, me emociona, assim. Ela é uma psicóloga que atende, que faz vídeos, que busca esse conhecimento, esse posicionamento. Ela trabalhou a comunicação dela, ela trabalhou esse lado de eu posso fazer, eu consigo fazer, eu mereço esse lugar, né? E é muito legal a gente ver esse caminho das pessoas. É bem bacana isso. Maravilhoso. Uma das funções da terapia sistêmica é ajudar o paciente a ver algo que com certeza ele até já sente, mas ele nunca viu. Sim. E eu tô aqui como testemunha para falar que ver é um sentido muito impactante. Sim. Eu vou abrir assim, tá muito pequenininho. Eu nunca tinha tirado férias. Você me atendeu no início de outubro? Sim. E eu me lembro que em novembro eu pedi conta de todos os meus trabalhos. Você não sabe disso. Não. Porque eu tinha medo. E, na verdade, a gente... Porque você faz muita terapia, na verdade, marca a gente, né? A gente brinca assim, quem apanha é que lembra, quem bate não lembra, não. Não, é verdade. E assim, quando eu olhei para aquela realidade que eu vivi de tanto tempo de rejeição e de estar sempre por trás da comunicação de outra pessoa e nunca ter tido coragem de me ver como merecedora de estar à frente da minha própria vida e da minha própria carreira. Do seu próprio CNPJ? Do meu próprio CNPJ. Cara, você vai ver a data do meu CNPJ, você vai arrepiar, porque assim, eu saí dali e eu acredito que a gente tem que olhar para a terapia, viver aquele momento, mas não se apoiar naquilo como se um momento fosse definir a sua vida. Sim. Dali, eu quero te contar duas coisas que eu não te contei. Eu não fico te mandando mensagem, porque a sua agenda é cheia, mas saiba disso. Tem duas coisas que é sobre tomar. Sim. Tem uma coisa que eu deixei de tomar, que é álcool. E tem uma coisa que eu passei a tomar, que são decisões em favor do que é melhor para mim. Um mês depois da minha constelação, eu estava recebendo ligações dos meus amigos assim, linda, você não vai trabalhar, não? E eu falei assim, que engraçado, ninguém nunca me ligou por 20 anos perguntando, linda, você não vai descansar, não? Sim. E ali na constelação, você me mostrou não. Você assistiu. Eu assisti. O que você montou. O que eu montei, que foi uma coisa chocante, que era uma grande barreira chamada trabalho. Sim.
que estava na minha frente, na frente do meu rosto, me poupando de ver as minhas próprias dores. Sim. E lidar com elas foi uma decisão que eu tomei. Que bacana. E assim, fez tanta diferença na minha vida, tanta diferença na minha vida, que eu estou aqui e você está aí, e eu não estou atrás da câmera, eu estou na frente. Que bom. Sobre medo da rejeição, eu acredito que esse é um ponto assim que aparece muito. Sim. Eu queria que você me falasse um pouco disso. Como que você tem recebido isso? Principalmente, eu tenho 34 anos. Sim. Na nossa geração, o que mais aparece nesse sentido para você? A rejeição aparece o que apareceu para você. Tem tido muitos casos que as pessoas se escondem no trabalho, as pessoas se escondem nas suas próprias tarefas do dia a dia, na intenção de serem produtivas, na intenção de serem vistas para não serem rejeitadas. Eu tenho pacientes atletas, muitas atletas, que eu brinco e falo, hoje você não precisa do pódio. Eu preciso. Eu falo, olha, para que você queira ser vista, tem que se matar lá não, né? Então, a gente sabe que essa é uma ferida primária. A rejeição, ela acontece... todos nós temos essas feridas emocionais, mas há alguns mais que as outras, algumas feridas mais. E a ferida da rejeição, ela começa ali quando a mamãe está com a gente dentro, desde a concepção, dentro da própria barriga. Então, se por acaso aquela mamãe humana, né, gente, é bom lembrar isso, aquela mamãe humana está passando por alguma dificuldade emocional, ela está em depressão porque ela perdeu uma mãe, ou ela não está vivendo um bom casamento, e aí, de repente, ela descobre que está grávida. Você, como humano, pensaria o quê? Ai, foi ótimo, numa boa hora. Não, você sentiria, ai, mas não é esse momento agora. Então, de uma certa forma, humanamente, às vezes ela rejeita aquele momento, vamos dizer assim. Talvez ela não está rejeitando a criança, ela está rejeitando aquele momento. E aquilo vai se passando. Às vezes, quando a criança já está com 6 meses na barriga, ela lembra que ainda está desempregada ou que o marido está desempregado. A criança dá um chute. Ai, meu Deus, não estou com o quarto pronto, não estou com o enxoval pronto. E aquilo vai perpetuando. A criança vai sentindo aquilo dentro da própria barriga da mãe. E ela entende, inclusive, que todas as vezes que ela mexe ali, tem um certo desconforto. Ela porque incomoda. A mãe congela, então muda todas as sensações corporais dentro da mãe e a criança percebe. Então a criança começa a ficar quietinha lá dentro do útero da mãe, porque ela já entendeu que quando ela mexe vai acontecer alguma coisa. E aí ela nasce, às vezes é uma criança que chora bastante porque ela quer ser vista, ela quer ser acolhida, ela tem medo dessa mãe não querer ela, porque ela tá sentindo aquelas sensações. E aí, às vezes, ela chora bastante, essa mãe humanamente não consegue lidar com esse choro, porque não tratou essas feridas emocionais que ela repete, tá? Às vezes da própria mãe ou da própria gestação. Então, aquilo ali vai se perpetuando. Essa ferida da rejeição ali até o 1º ano de vida, ela vai determinar isso na criança. Então, quando eu digo que a criança se fecha, quando ela vai ser uma criança, às vezes, introspectiva, ali na primeira infância, ela vai ser... mais calada para não sentir nem que ela está sendo inadequada. E aí depois ela se destaca demais, ela se destaca num esporte, ela se destaca num trabalho, ela se destaca porque ela vai buscar de todo jeito falar, olha aqui, ó, ainda bem que você não me abortou. Olha aqui, eu dou conta. E às vezes ela vai procurar relações, aonde que vai mostrar essa ferida? Ela vai procurar relações que a rejeitam ou ela mesma vai rejeitar. O que eu mais atendo é mulheres que elas falam, mas está acontecendo isso e isso. Eu falo, tá com medo de ser rejeitada e antes disso já tá arrumando pelo em ovo para despachar. Porque o medo é tão grande de ser rejeitada que eu começo a achar um defeitinho na pessoa para falar, não foi, não deu certo. Nem tento o relacionamento, mas é porque a ferida primária doeu demais esse lugar. Eu já conheço ele, eu tenho medo dele. E aí as pessoas se bloqueiam. Não se aprofunda em nenhuma relação. Não se aprofunda, não consegue perceber que humanamente essa mãe fez o que foi possível, que você sobreviveu, que ela não te matou, que ela não te abortou, que te deu alimento, que seja na mamadeira, que ela limpou você, que ela te fez dormir e que você tá viva podendo fazer diferente.
Olha, você prepara seu babado. coração, que é a sua agenda de 2026. É babado. Que eu imagino que a pessoa escuta isso aqui e fala, essa sou eu, né? Não, essas somos todas nós, né? Todos têm uma ferida. Geralmente uma pessoa que sentiu muita rejeição, Carol, ela é muito criativa. Ela é extremamente criativa. A gente chama de cabeção. Porque ela consegue ter muita energia mental e pouca energia corporal. Essa pessoa precisa trabalhar muito. Ela não tem energia para ir para academia. Dilzana, por favor, fala mais sintoma. Traz sintoma. É isso. Traz mais. Ela não tem energia para ir para academia. Ela não tem. Ela tem muita energia mental. Ela lê, ela estuda, ela cria. Se for uma peça de teatro, ela não é aquela que vai organizar. Ela é aquela que cria a peça. Ela escreveu o roteiro. Ela escreveu o roteiro. Ela escreveu. Na comunicação, já aprofundando nisso, a pessoa que teve dificuldade com a comunicação ali na sua infância, entre os seus familiares, no seu próprio sistema, ela vai falar muito bem. Prazer, né? Somos essas pessoas. Prazer. Ela vai falar muito bem. Ela vai falar muito bem, ela vai comunicar muito bem. Porque ali, em algum momento, ela sentiu alguma sensação de não sou vista, me senti abandonada. E não é necessariamente o pai deixou na porta da igreja e nunca mais buscou. Mas é a sensação até de estar dormindo no bercinho e o papai e a mamãe não acordar para nos pegar. Então, ela fala mais cedo, essa criança. Ela conversa muito bem como adulto. Porque ela mostra assim, você está me vendo? Ela tem um lugar ali. Eu estou falando sobre recurso. Eu estou falando sobre alguém que sente rejeição, é muito criador. Alguém que sente abandono, é muito comunicador. É uma forma de compensar? Não é uma forma de compensar, porque você não vai apagar as suas feridas. Aqui ninguém muda passado. A forma de evitar que isso aconteça de novo. É usar o seu recurso a favor. Entendi. É usar isso a favor. Os rígidos, que a gente vê que teve ali um trauma muito com exclusão, eles usam a favor. Como que uma pessoa rígida usa a favor? Ele é extremamente disciplinado, ele vai ser um ótimo atleta. Então, as minhas pacientes atletas, eu falo, sentiu exclusão, mas é rígido e isso é o seu favor, a seu favor lá na sua prova, no seu desempenho. Veja o lado bom disso. Veja esse aspecto de tanto que você consegue se organizar muito bem nas suas agendas, nos seus horários. Veja como você é organizado. E olha humanamente para aquelas pessoas que te criaram. Porque nós temos a mania de endeusar pai e mãe. Endeusar pai e mãe. Eu escuto muito assim, nossa, mas como que uma mãe faz isso? Eu fico até assim, porque ela não é Deus, querido, não vem com manual. Ah, mas como que um pai tem capacidade de fazer isso? Porque é só uma pessoa. É só uma pessoa. Ele teve, se você investigar mais atrás, ele teve os processos dele que os levaram a fazer isso. Ah, mas então a gente vai justificar pelos erros? Fez com o meu pai, o avô fez com o pai fez com o filho? Não. Para a gente parar de justificar, a gente conhece a história, dá tchau para ela e faz a sua própria história. Eu não sei se eu cheguei a falar com você que para mim é assim, a constelação é como um quebra-cabeça. Quando a gente chega para constelar, a gente está ali tentando colocar pecinhas nos lugares que não cabem. A gente coloca pecinhas e você vê um quebra-cabeça que às vezes uma pecinha até encaixa, mas na hora que você vai puxar assim sai tudo. Porque não é daquele lugar. Então, a constelação para mim é você encaixar a própria peça no próprio lugar. É sobre tomar o seu lugar na vida. E tomar o seu lugar na vida é ficar em paz com a sua história. Quem não sabe o seu lugar na vida, não sabe o seu lugar nos relacionamentos, não sabe o seu lugar no profissional, não sabe o seu lugar de força. Portanto, não comunica, portanto, não tem bons relacionamentos, portanto, não faz dinheiro, portanto, entra numa relação, num curso, numa profissão e sai, entra e sai, não consegue dar continuidade em nada. Precisa olhar para a origem, para a base, para o seu lugar. Como é bom, né? A gente ter a possibilidade de acessar esse tipo de ferramenta. Sim. E ocupar o nosso lugar. E realmente não depender daquilo que a gente ouve, até de alguém que não importa. Quantas vezes alguém que não importa fala alguma coisa? Eu ouvi um
um vídeo seu contando, né, que uma pessoa falou para você e era uma pessoa que não sabe sobre você, que não é importante, né, para você. Mas por que a gente às vezes não consegue se blindar disso? Porque não estamos no nosso lugar. Por que você me contou aqui agora que você abriu mão de algumas coisas que não estavam fazendo sentido, estava te levando para o menos, porque você achou o seu lugar de força? Ah, mas o meu lugar de força, o meu lugar na vida, na família, no sistema familiar é lindo? Não, não é sobre isso, é o meu lugar. O meu lugar. Então, ele tem um monte de poeira, de lixo, mas ele também tem muita coisa boa. É o meu lugar. Eu identifiquei em mim, eu tive bastante tempo para pensar, viu? Para digerir. Porque eu fui descansar, porque eu falei, eu não vou ficar escrava do meu trabalho para eu não olhar para minha vida. Eu vou olhar para minha vida, eu não tô quebrada. Óbvio, não é todo mundo que tem essa condição, mas eu realmente tive assim, uns 40 dias sabáticos. Falei, isso eu vou parar, disso eu vou sair. Não faz mais sentido. Eu não tô feliz, essa pessoa não me trata bem, eu não sou valorizada nesse espaço. Sim. E como é bom, eu tinha muita facilidade, obviamente essa é a nossa tendência, a gente tem que ficar tomando consciência, né? Sim. A gente tem que ficar resgatando. É um hábito. É diário. Todos os dias a gente tem que estar igual beber água. Mas fica muito automático depois que você pratica. Foi muito interessante para mim perceber que eu acolhia os comentários negativos com muita facilidade. Sim. Eu vou contar uma coisa, eu não vou falar o nome da pessoa, mas é uma pessoa que me segue ainda. Eu sei que ela me segue porque eu chequei. No ano de 2015, olha só, 15 ou 16, eu gravei o meu primeiro vídeo para o meu primeiro canal do YouTube. Essa pessoa, que trabalhava numa empresa, assim, num cargo corriqueiro, digno, corriqueiro, uma pessoa ordinária, padrão, uma pessoa passando, assim. Não é nada minha, sabe? Uma pessoa que eu não admiro, uma pessoa que não é referência pra mim, foi lá no meu vídeo e comentou assim, kkkk, lá no YouTube. Agora vai tentar ficar famosa e um monte de ponto de interrogação. Eu apaguei o vídeo, o canal e fui voltar depois de 10 anos. Poxa. Tem base. Por isso é tão importante, né? É tão importante. Hoje você não faria isso. Não, e quando alguém que gosta de mim ou que me admirava falava assim, eu já ouvi isso. Cara, uma pessoa já tinha, várias pessoas, mas muito mais pessoas, e muito mais importantes, já tinham falado assim pra mim, eu acho você tão boa quando você se expressa, você podia gravar uns vídeos, eu ia amar assistir. Entrava por aqui e saía por aqui. Eu não sabia colher elogios, mas eu deixava uma crítica me destruir. Hoje em dia, aquela pessoa mesmo que eu gravei o vídeo que falou pra mim assim, você não sabe se comunicar, você não sabe conversar, isso não é seu talento. Seu talento é gravar vídeo, ficar atrás da câmera. E eu falei assim, olha, eu não estou disposta a conversar sobre os meus talentos com você, que é uma pessoa que não é referência para mim. Sim. E se eu vou conversar com os meus amigos, com a minha família, com as Viu pessoas como que a sua fala é adulta? Não é? Não é com você que eu vou discutir isso. Desculpa, não foi para isso que eu sentei. Sim. E ela não te ataca mais. Não, eu saí de lá com 3 metros de altura, Dilzana. Eu falei, eu sou o monstro da Dilzana. Ai, credo. Esse é o monstrinho da Dilzana. Mas é porque você entrou no seu lugar de força. E quando você falou, eu não vou ser escrava do trabalho, mas eu vou estar de cá e eu vou fazer algo que pulse o meu coração, ali a gente chama na sistêmica de tomar pai e mãe. A gente fala, o Herling falava, tomou pai e mãe. E não é sobre tomar, igual tomar um copo d'água todos os dias, embora precise e seja necessário. Mas não é sobre a presença física. Tomar pai e mãe é olhar para o que foi de bom que eles nos fizeram e o que foi de ruim deixar com eles. E trazer isso para as suas habilidades. Trazer isso para os seus sonhos, para o que você quer. Eu quero gravar vídeo. Eu não quero mais estar atrás das câmeras. Eu consigo falar sobre isso. Eu não preciso que os outros gostem. Eu estou sentindo bem com isso. Então, pulsou o seu coração. É o que a gente chama de servir. Não, você não vê sucesso profissional se você não serve com alegria, se não pulsa o seu coração. Você não vê. Não vê. Eu vejo pessoas da minha área, eu já escutei, as pessoas falam assim, porque dezembro e janeiro a gente tem um limbo. Eu nunca vivi esse limbo. Eu vivi quando eu quis.
quase morrendo, quase pedindo Jesus para nós, por favor. Dava tremedeira quando alguém já queria marcar alguma coisa, porque eu nunca vivi esse limbo da agenda. Eu nunca vivi. Será que essas pessoas que falam disso, elas estão querendo vender o próprio produto ou o próprio serviço, né, para a pessoa? Eu falo que é olhando para o dinheiro da pessoa e não olhando para o que você tem que entregar. Eu vendo o meu serviço, claro, mas eu entrego. Eu sei que eu tenho algo de bom e eu sei, particularmente, eu sei fazer isso muito bem. Entrego algo de bom para a pessoa, dou o meu melhor, sirvo aquilo com alegria nos meus olhos para que aquilo faça sentido para a pessoa, como fez para mim, faz para muitos, e ela me retribui com dinheiro. Dinheiro é consequência. E porque assim, aí existe o equilíbrio da troca. Como cliente, eu posso te falar que isso é quase tão sólido, quase dá para pegar nesse tesão que você leva para dentro da sala de terapia. Isso é demais. Entrega. Isso é acho muito que é a palavra grande. da vez, é entrega. Eu imagino que você sai dali um caco. Porque eu falo assim, cara, um caco. E assim, quando a gente combinou, eu falei, quanto tempo? Olha, aproximadamente 2 horas, e nós ficamos lá mais do que o agendado. 3 horas, E você não estava ali com isso. pressa, não era sobre isso, era sobre a entrega. E eu saí dali, eu falei, meu Deus. Sabe quando você sai e fala, o mundo precisava disso, as pessoas precisavam acessar. Sim, sim. E é um conhecimento, e é algo que pode destravar, tanta coisa. Igual tem relação que precisa acabar e tem relação que precisa começar. Sim, né? sim. Eu fui para uma... Eu decidi, eu tomei essa decisão. Inclusive, eu sentei na sua frente, muito preocupada com a minha relação com a minha família, com a distância com a minha família. Cara, desde a minha infância, eu não passava um Réveillon com a minha família. E como eu desfrutei esse ano, como foi bom, sabe? Em outro papel. Abasteceu na fonte, né? Eu achava que eu tinha que estar naquele lugar rígido. Cumprindo protocolo. Cumprindo um protocolo e de conseguir prover tudo. Sim. E de falar assim, se eu não for a pessoa que está pagando tudo, eu não... todo mundo tem que estar precisando de mim. Cara, de eu chegar na casa da minha mãe pela primeira vez da minha vida. Poder ser filha. Exato. Poder ser filha. Exatamente o no lugar meu lugar de poder ser filho, ele é grandioso, né? De falar assim, mãe, o que é pra eu levar? Ela, sei lá, só o que você quiser beber. Sim. Entendeu? Eu já fiz tudo, tá pronto. Sim, é poder receber, né? Tomar, você disse. E o tanto que é bom para as outras pessoas também. É o que eu digo. Geralmente, reverbera. As pessoas falam assim, mas eu fiz um processo terapêutico sistêmico, eu constelei, isso vai mudar as pessoas? Eu digo, não, as pessoas não vai mudar, mas que reverbera. Porque você passa a olhar as coisas de um jeito diferente, você passa a sentir, passa a agir. E quando você faz dessa forma, as pessoas ao redor sentem isso e elas começam a interagir com aquela nova versão sua. Sim. Né? É diferente daquela que, por exemplo, me convida para ir hoje jantar na sua casa. Uhum. É um dia que eu tiro para mim. E às vezes eu falo, eu não vou falar não pra Carol. Olha, Carol, eu adoraria estar na sua presença. Eu gosto de estar na sua presença. Mas hoje é um dia que eu tô tranquila em casa, que eu quero ficar, que eu quero descansar. Não tô afim de sair. Vamos marcar outro dia? Do que dizer, eu tenho um compromisso. Nossa, eu vou porque senão ela vai ficar chateada comigo. Uhum. É uma maturidade emocional que liberta você, liberta as outras pessoas, né? Porque é realmente isso. Você falou sobre dinheiro nas relações de trabalho. Sim. Você acredita, a rejeição, acho que o medo da rejeição, ele passa até por isso. Sim. E a falta de merecimento. Então, eu falo isso assim, eu encho a boca. No que eu faço, dentro de algumas competências, eu estou entre as melhores. E é muito bom poder assumir isso. Prazer, é sobre isso. Você também está entre as melhores. Sim, é sobre isso. E sempre que eu vejo uma pessoa falando assim, nossa, fiz uma constelação, transformou minha vida, aí eu falo, me fala o nome da pessoa que fez. Eu falo, eu sei a resposta. A pessoa vai falar, Dilzana. Incrível. Já aconteceu comigo depois que eu fiz? Umas 10 vezes. Sim. Umas 10 vezes. Tá? Enfim, e dinheiro foi uma coisa assim. Eu saí da loucura do trabalho, eu estava contando pro Luiz Fernando agorinha, que eu conheci um cara muito legal. É divertido, que ele é até agiota. Sim. Agiota
Mas ele falou assim pra mim, Carol, olha que engraçado. Pensa no dinheiro como um cachorro vira-lata. Se você correr atrás dele, se você é uma pessoa correndo atrás do dinheiro, ele é uma pessoa correndo de você. Sim, sim, sim. Se você é uma pessoa dando o seu melhor e atraindo ele, ele é um cachorro correndo pra você. Então, um cachorro de rua, se você quer que ele corre pra você, você precisa ter um petisco, abaixar e chamar ele. Se for correr atrás dele, você vai correr muito, ele vai correr mais. E essa relação com o dinheiro das pessoas? Eu tô te perguntando, eu já sei. Você já teve pacientes, histórias de pessoas que estavam com uma trava, um teto financeiro, uma trava financeira decorrente dessa lealdade, assim, com a pobreza, com a escassez? Sim, sim. O dinheiro, o que a gente investiga no dinheiro? Eu posso fazer isso dentro da terapia e posso fazer isso dentro da constelação. Só que a constelação você visualiza e sente, então por isso que é bem bacana. Mas na terapia em si a gente pode conversar sobre isso também. E como que a gente vê o dinheiro? O dinheiro, quando a pessoa chega para mim e diz, são duas queixas sobre dinheiro, diferentes. A pessoa fala, eu faço dinheiro, mas o dinheiro não fica. Um ponto. Eu nunca faço dinheiro. O dinheiro não chega para mim. É outra coisa. Isso pode ter enredo em qualquer coisa do nosso sistema, de como, viu? Sim, são infinitas possibilidades. Eu não sou aquela consteladora que diz, então, dinheiro é pai, dinheiro é mãe. Não é igual um CID que você consulta. Você precisa colocar isso ali para perceber de acordo com a história da pessoa. Mas o que a gente vê em dinheiro? No sistema familiar, se a gente veio de uma família que teve muita escassez, a minha luta vai ser maior mesmo para eu fazer dinheiro, ok? Mas para eu fazer dinheiro, eu preciso sentir permissão para isso. Então, eu preciso estar em paz com aquela minha estrutura, com o que foi possível os meus pais viverem e eu poder fazer diferente. O dinheiro vem, mas o dinheiro não fica. Ele pode ter enredo em coisas que não ficaram na minha vida. Então, é muito comum a gente ver numa constelação, por exemplo, igual o que eu falei sobre hoje, o pai dessa paciente foi embora. Aos 12 anos se separou da mãe. Se ela tiver um sintoma como eu faço e não fica, pode ter um enredo aí nesse lugar. Então, ela precisa sentir que o pai ficou para o dinheiro ficar. Eu já vi, por exemplo, pessoas que fazem dinheiro e chegar em mim e dizer, Diusana, eu atendi uma pessoa que lida com investimentos e ela falou assim, eu sei que se eu for buscar o cliente eu vou conseguir fazer, mas eu não tô tendo força, eu tô procrastinando, eu não tô com vontade. Quando a gente fez o processo, estava claramente que tinha a ver com a família dela, eu não sabia exatamente. Então eu fiz uma pergunta, porque o dinheiro estava voltado para aquilo, e eu falei assim, se você fizer dinheiro, a sua família de origem, porque ela é casada, a sua família de origem vê você como uma provedora deles? Eu falei, você não está indo em busca porque você não quer ser a provedora deles. Então é mais fácil para ela dizer, tô apertada, não tenho nada, comprei um terreno, não comprei um terreno, então não troca de carro, não compra uma roupa nova. É aquele famoso que fala assim, nossa, tá sempre apertado, nossa, tô pobre, não consigo nada, às vezes a conta tá lotada, mas porque ele não quer ter o desconforto de lidar com os limites que ele precisa naquela família, como dizer, por exemplo, olha mãe, eu não sou seu pai, eu não sou sua mãe, eu consigo te ajudar nisso aqui, mas isso aqui é seu. E aí ela se boicota lá no profissional para não fazer dinheiro. E aí o que acontece? Aí fala assim, o dinheiro não vem. Mas como que tá isso dentro de você? O dinheiro não vem, o dinheiro não fica, tem que investigar essa relação direta com o dinheiro. Agora, uma pessoa em paz com a própria história, no sentido de que meu pai fez o que foi possível, a minha mãe fez o que foi possível, ela tem 2 recursos muito fortes para fazer dinheiro, porque da mãe vem a nossa inspiração. Com a mãe a gente aprendeu a servir.
A mãe serviu o corpo para a gente chegar. Serviu a vida, correndo o risco de morrer. Com a mãe a gente aprendeu a servir. E então, se a gente inspira naquele servir, eu posso falar assim, eu vou vender coxinha que eu vou me inspirar. E com o pai a gente aprendeu aí. Quando a gente desce do colo da mãe, o primeiro diferente que a gente encontra é o pai. Na grande maioria das vezes. Então o pai às vezes é aquele que vai empurrar a gente na bicicletinha, se caiu ele fala, levanta, tá tudo certo. O pai é aquele que vai falar, que vai desarrumar, que não vai arrumar a gente, que não vai preocupar se a gente tá comendo, se tá engasgando, se não tá, é aquela liberdade. Então é o que a gente chama de força ativa. Com o pai a gente aprende aí. Então eu tenho os dois recursos para fazer isso. Agora, uma pessoa que julga, meu pai só ficava ausente porque ele trabalhava fora de casa, o dia inteiro. Meu pai fazia muito dinheiro, eu escutei isso, eu acho que foi semana passada. Meu pai trabalhou a vida inteira, ele é um ótimo provedor, mas nunca foi carinhoso. Eu falei, nossa, você não acha que você tá querendo demais? Não, ele tem que ser provedor e carinhoso. Tem que falar. Entendeu? Endeusa demais. Nunca foi aquele pai que deu colo, conversou. Eu falei, não, só sair pra trabalhar não é amor, não. A minha mãe, muito estúpida, brigava com a gente dentro de casa. Ela já estava abrindo mão do profissional dela para cuidar de vocês. Então, eu falo que é o filho fominha. Ele quer demais. Ele exige tanto, tanto, tanto do pai e da mãe. Aí ele vai pro relacionamento exigente. Ele olha, o gestor dele não falou que ele foi bem. Ele, nossa, porque ele não me reconhece. Ele é exigente, não me elogia. Ele é fominha. Fique em paz com aquilo que ele te deu. Faz agora por você. Inclusive, faça diferente com seus filhos, né? E aí eu falei pra ele, caramba, seu pai demonstrou amor quando ele saiu. E aí essa pessoa vê dinheiro como ruim. O pai saiu para trabalhar. Para trazer o dinheiro. Para trazer o dinheiro. Eu não vou ficar longe da minha família para trazer o dinheiro. Vence esse lugar. Olha para isso. Porque foi o que foi possível lá. Então, assim, é muito infantil alguns pensamentos. Eu acho que eu falo Você pode falar isso aqui para a câmera, que isso é um pensamento muito infantil? Esse é um pensamento muito infantil e que, se estiver no comando das nossas vidas, a gente tende a se emaranhar, tende a se encrencar. Porque criança não faz dinheiro, criança ganha dinheiro. Então, quem quer ganhar? Eu quero ganhar dinheiro, já está criança. Adulto faz dinheiro. Criança não tem sexualidade, portanto não tem relacionamento. Então, se você não está num relacionamento e vendo a sexualidade sua e da pessoa, olhando para essa relação de casal, você está criança. Então, você não está adulta, por isso você não tem relacionamento. E criança é eterno pedinte. Papai e mamãe me devem isso, papai e mamãe tem que me dar aquilo, deveria ser aquilo. Não, meu papai e a mamãe me deu o que foi possível e agora eu faço por mim. Fernanda, prática assim. Você já tomou quantas aí? Não é pessoal, né? Eu falo, olha, não é pessoal com você, mas serve para todos nós. Eu já estive nesse lugar. Eu já estive muito nesse lugar com mamãe, querendo que ela fosse diferente comigo. Até eu olhar e falar, gente, minha mãe, ela fez o que foi possível dentro das condições dela. Mas ela fez diferente para suas irmãs. Sim, mas foi fases diferentes da vida dela que ela conseguiu fazer diferente, né? Às vezes, quando chegou a minha irmã, ela estava numa fase melhor da vida. Mas você teve sequelas disso. Ok, mas estou viva aqui, sobrevivi. Vou ficar contando essa narrativa até quando? Porque eu sou assim, porque minha mãe não me deu amor. Eu sou assim porque eu me senti rejeitada. Eu preciso mudar a narrativa dos fatos. E para mudar a narrativa dos fatos tem que ver, tem que sentir para depois agir. Ninguém muda só vendo. Porque se ver só resolver, se a gente ler um livro e falar, nossa, então, siga a risca aqui. Acabou, não precisava, né? Não precisava de terapia, não precisava de processo. Tem que ver, elaborar, sentir para depois agir. Humanamente, todos nós entramos nos nossos desvios, mas quando a gente tem consciência, eu escorrego e falo, nossa, fiz merda. É isso que eu falo. Eu falo, fiz merda, mas eu consigo olhar para o que eu preciso fazer diferente. Porque eu tenho consciência. Tem gente que quer passar uma vida sendo leigo. Porque é muito mais fácil ser leigo, né? É fácil. Tem compromisso com a vida. O leigo adoece,
ele se entra num lugar de vítima, né? Eu tenho uma cliente, uma paciente que ela fala assim pra mim: ah, mas eu já tô com tanto de idade, eu não posso comer o que eu gosto, ela tem compulsão e tal. E eu falo pra ela assim: por que você fica falando pra mim que você quer viver? Você não quer viver. Porque quando você tá se comprometendo com a sua saúde física, você quer viver. Agora, quando você tá destruindo ela, você quer morrer. Nossa. Você tá indo em busca de quê? Você tá indo em busca de quê? É a sua ação, É né? a sua ação. Eu falei, você tá fazendo eu perder meu tempo, fazendo você perder seu tempo. Você precisa entrar no seu adulto e tomar as suas decisões. Mas eles buscam muito aliados. Busca com amigo, busca com terapeuta. Eles querem que a gente fale... Manipula todo mundo. Você está no seu processo. Eu não sou essa pessoa que fala você está no seu processo. Você faz seu processo. Se liga, faz seu processo. Não toma meu tempo, não tome o seu. Não quero que é frustrante, né? Você ficar ali maçando... Vem ficar... barro e uma pessoa não alui, não... Então, você vai fazer o que com isso? Né? Porque senão a gente não muda as narrativas. Nós não vamos mudar nada do que aconteceu antes. Cara, eu saio da constelação com tanta coisa pra fazer. É bem isso. Nossa, eu saio com tanta demanda. Esse movimento seu de fazer mudanças, já de começar, ele vem desse processo de achar o seu lugar. E você encontrou o seu lugar. E você sabe que agora você pode encontrar relacionamentos mais saudáveis, profissional. Você sabe que não é sobre correr atrás do dinheiro, como diz o seu amigo, é sobre dar o meu melhor e o dinheiro vai vir. Eu vou dar o meu melhor, eu vou plantar e vai vir. Posso fazer um comentário? Sim. Eu sempre tive receio de cobrar bem. Eu consigo olhar o meu trabalho, olha isso, consigo olhar o meu trabalho, saber da qualidade do meu trabalho, sangrar para parcelar um equipamentinho. Cara, quem trabalha com audiovisual sabe o que custa uma estrutura mínima para você entregar uma qualidade dessa aqui. É mais que um carro, é assim. Aí a gente está disposto aqui a gastar rios de dinheiro em competência, em profissionalização, em aquisições. Aí chega na hora de cobrar, de precificar, e a gente não consegue se posicionar. E Sim. É falta de autoestima. Sim, é falta de confiar em você. É falta de saber o nosso lugar. Seu lugar? Meu lugar de profissional é profissional. Ah, é para um amigo, então. A nossa relação de amizade é uma coisa, de trabalho é outra. No meio do meu período sabático, em outubro, apareceu um cliente e eu falei, eu não tava querendo trabalhar, mas tudo bem. Tipo isso. Não tava no meu plano. Mas eu vou aqui, vou mandar um orçamento, mas um orçamento de acordo com o que eu acredito que vale. Sim. E o cliente não me pediu nem R$1 de desconto. E eu não tô te falando sobre ser 2 vezes o que eu cobraria há um tempo atrás. Uhum. Foi pelo menos 5 vezes o que eu cobraria há um tempo atrás. E é o que sempre valeu. Não é sobre passar ninguém para trás, abusar. Eu tava abusando de você. De mim. Porque eu não ter condição de, talvez, tirar boas férias, de andar num carro legal, mas ter condição de dar o sangue ali para cada vez entregar um trabalho melhor, sem nunca ter esse reconhecimento financeiro, que é equilíbrio. Financeiro? Sim. É uma falta de noção, é uma crença de merecimento, talvez, muito errada. E que tem a ver com a rejeição, né? É o medo. E se me derem não? Tudo bem. Vai falar que não foi bom, que não quer. É uma opinião Sempre dele, né? sofri da pessoa falar assim, nossa, mas fulano cobra 1/3 do que você cobra. Eu imediatamente falava, não, calma, deixa eu ver o que dá pra fazer, sabe? Pra não se... Aquela perda, eu não queria... Tudo bem. É você que não é um cliente pra mim. Sim. Eu trabalho com este preço e eu justifico o preço que eu cobro. Sim, eu entrego algo de que muito... justifica esse valor, Isso. né? Porque não é sobre preço, é sobre valor. E é o valor que você atribui a você. Então, quando a pessoa se sente sem confiança no seu próprio trabalho, quando não está servindo com alegria, quando está atrás do dinheiro, quando está no lugar errado, na profissão que não é para si, eu vou fazer medicina para ser médico e fazer dinheiro. Então, querido, você já não vai fazer. Faz não, vai perder seu tempo, eu já falo assim, vai perder seu tempo, porque você não vai fazer dinheiro.
Você vai se explorar e explorar as pessoas. Agora, quando você fala, eu estou nesse lugar porque eu sou bom nisso, eu consigo entregar algo de bom nisso, eu boto valor e quem sentir que isso faz sentido vai vir, é outros 500. É outros 500. O valor e o preço a gente atribui nisso. Às vezes as pessoas perguntam pra mim, eu me deparo com isso assim, você dá um desconto? Jusana, mas é relação comercial, todo mundo dá um desconto e tal. Eu já ouvi isso, sabe? Um dia eu comentei isso, a pessoa falou, dá um desconto, então vou pagar no dinheiro. Eu, falei assim, eu pensei, vai me dar trabalho pra eu depositar, mas enfim. Eu falo assim, olha, eu não dou desconto. Por que eu não dou desconto? Porque o valor que eu cobro é um valor atribuído ao meu trabalho. Eu afirmo, porque eu sei, eu não sou a mais barata da cidade, mas também não sou a mais cara. Não porque eu não quero ser a mais barata ou a mais cara, é porque eu acho que esse valor que eu ofereço, ele é compatível com o que eu ofereço. Você poderia cobrar mais e ter um atendimento. Não, eu quero atender esse público nesse valor, mas não dou desconto. E aí eu não dou desconto, você se organize e vê quando for possível para você, né? Será um prazer fazer isso. E aí a pessoa insistiu comigo e aí eu fui a fundo. E aí eu contei uma verdade pra ele, assim, que depois ele pediu até desculpa. Eu fui a fundo, é ótimo. Então vamos a fundo. Aí eu falei assim, olha, eu tenho uma pessoa que limpa pra mim, que faz a minha diária na minha sala. E ela a filha dela queria fazer a sessão. E ela falou pra mim, eu contei o valor. E ela me pagou, ela falou, não, então eu vou organizar, eu e ela, eu vou dar metade, ela vai organizar, e ela me pagou tudo em dinheiro. Então, eu não acho justo eu te dar um desconto quando uma outra pessoa se esforçou também, se organizou para fazer. Se priorizou, se organizou para fazer. Então, eu acharia que eu estaria dando uma tratativa diferente para você. Então, você se organize e depois a gente vergonha. faz. A pessoa me pediu até desculpa. Né? Porque assim, não é sobre isso. Se você vende o seu trabalho X valor e eu não posso pagar, tá tudo certo, Carol, eu não consigo, agora, num outro momento, ou eu vou procurar um outro profissional, tá tudo certo, obrigada, é o seu valor, não é o seu preço. Agora, eu não vou botar valor no seu trabalho. Não deixe ninguém botar valor no seu trabalho. Assim como a sua hora para você trabalhar num trabalho no corporativo. Eu acho que eu trabalho X hora e vale tanto. Eu já escutei isso. Então, conta para a pessoa que é o seu gestor que vale tanto, que você consegue entregar mais, que você gostaria de fazer mais. Mas não fala, tá muito fora do mercado. Então, vocês deveriam pagar isso. Não, troca de empresa. Vai empreender, faz alguma coisa. Mais rápido e prático. Né? É aquela ladainha da pessoa que não está no adulto. Tá ali na criança, se vitimizando, culpabilizando as pessoas, o sistema. E vem totalmente de encontro à ausência da autorresponsabilidade. Sim. A pessoa não olha para ela como autora da própria vida. É vítima do sistema. Espera uma herança. Do emprego. Espera uma herança, ganhar na loteria, né? Vai ganhar e vai ficar pobre, porque a mentalidade... de quem faz dinheiro é de uma coisa. Quem quer ganhar, eu expliquei agora mesmo. Quem quer ganhar, perde. A pessoa vive quebrada, né? Quem faz, mesmo quando ganha. É incrível. Porque ela ganha e ela está preenchendo os vazios dela com aquele ganha. Quem faz dinheiro, a mentalidade de adulto, de uma pessoa que vê a abundância, ela faz dinheiro, ela vai olhar para aquilo como disso aqui eu tiro para mim e faço mais. Né? O outro ele quer gastar como se não houvesse amanhã. E às vezes ele quer gastar assim, eu quero vivenciar isso, porque eu mereço. Ainda usa isso. Beleza, você merece. Mas até que ponto você só se sente merecedor e não batalha para aquilo? Claro que vai acabar. Jusana, eu queria ser, sabe o quê? Mas seria interesse. Eu queria ser sua amiga, que eu acho que deve encurtar uns 10 anos no caminho, sabe? Da vida da pessoa se encontrar... E se deve encurtar muito, porque é muito bom a gente ouvir umas verdades assim. E eu tô aqui de perto, ela vem assim, com os 2 pés no peito. E eu acho que é um privilégio. E é um privilégio. Inclusive, para mim, aqui na Chave C, que é o meu projeto, o meu CNPJ, o que eu acredito, o que eu amo fazer,
quer falar sobre comunicação. No ano passado, no fim do ano, esse relógio aqui significa isso. Ó. Comprei esse relógio na joalheria. Ele foi um presente que eu me dei, porque eu dei algumas aulas como professora substituta lá na Exanc. Foi maravilhoso, maravilhoso. E quando eu recebi, eu falei, cara, aquilo foi tão bom que esse dinheiro, ele não pode ir pro bolo das contas. Sim. Eu tenho que fazer... ele tem que ter um significado, sim, né? Sim. E eu comprei esse relógio, uma coisa que eu queria. Legal. E para fechar esse tema do dinheiro e a gente ir caminhando para o final, eu queria te contar e contar para essa pessoa que queria um desconto no seu trabalho. Cara, que Luiz Fernando, o que eu já economizei de dinheiro depois da minha constelação, deixa eu repetir, porque assim, o que eu já economizei de dinheiro depois do meu processo de constelação e o que eu já ganhei, o que eu já fiz de dinheiro com coragem e ocupando o meu lugar de valorizar mais o meu trabalho, já pagou o processo tantas vezes. Então não é sobre quanto custa, é sobre quanto vale. Quanto vale. Porque quantas vezes eu, para não estar naquele buraco da rejeição, fui a pessoa pagando, proporcionando, pagando tudo, quando na verdade talvez eu estava deixando as pessoas até desconfortáveis. Sim, há um desequilíbrio nesse A lugar. pessoa não quer. Você acha que um homem, um pai de família, às vezes você tá lá, o cara levanta para pagar a conta, não, a Carol já pagou. E assim, para preencher aquele vazio, aquele pra espaço, dizer, cara, eu sou essa, né? isso Me custa, vejam. isso custa tão caro. Isso custa caro em dinheiro e emocionalmente falando, Dinheiro, né? em saúde, em tempo. Saúde. Em tempo. Não, Sim. eu orgulhosamente, olha, eu pensava Sim. assim, como que uma pessoa consegue assistir, sei lá, de férias com o ex, Ilhados com a sogra? Como que as pessoas têm tempo para isso? Eu orgulhosamente Sessão da tarde. Eu orgulhosamente zerei o Casamento às Cegas. Que legal. E é maravilhoso, é um experimento social maravilhoso. E eu falei, cara, eu tô aqui e me divertindo no meu apartamento, no meu sofá, que é uma delícia, e coisas que eu simplesmente não desfrutava. Sim, porque depois eu vou organizar para isso, né? Depois eu vou voltar a trabalhar, depois eu vou entrar num projeto. Eu não preciso fazer isso todos os dias, tempo hábil. Tem gente que tem prazer em dizer, eu tô muito corrida. Aqui. Eu estou muito ocupada. Eu não tenho tempo para nada. Então, você tá na correria, virou hábito. E eu já me deparei com pessoas que falavam assim e eu soltava uma assim. Eu falo, então, amanhã é tipo 3 horas eu tenho meu personal. A pessoa quer morrer. Então, às 15 horas eu faço, mas depois eu posso tomar um café. Depois eu vou voltar para os meus atendimentos. E aí a pessoa, nossa, mas à tarde no shopping? Eu falei, então, eu vou tomar um café. Porque eu não tenho que provar para as pessoas que eu trabalho até às 8, até às 9, ou que eu começo às 7. É sobre o que eu escolho para mim. É sobre o preço que eu pago em relação a isso. Maravilhoso. Né? E aí é estar nesse lugar de não pertencer ao globo que diz, você é produtiva, você não descansa, você não pode ir ao shopping 3 horas no clube? Que isso? Assim você vai perder tudo, assim você tá diferente demais da sua família, né? Minha mãe trabalhava 3 períodos na escola. Ok, minha mãe, sou grata, precisou disso, mas por que eu vou trabalhar hoje 3 períodos na escola? Maravilhoso. Então, é ter permissão para isso, para viver, fazer diferente, para viver, não para sobreviver. Né? Quando a gente chega nesse aspecto, a gente não sofre nem com as conversas assim de mesa, as rodinhas, quando diz, não, porque eu já vou voltar amanhã porque eu tenho isso para fazer. Eu falo, que bom, bom retorno. Não vou voltar. Eu tenho uma paciente que disse assim, eu voltei dia 12 e ela falou assim, você já descansou até para 2029. Aí eu falei para ela, desaforada, eu vou te dar alta. Porque eu não descansei, daqui a pouco vou descansar mais. Não, e você não pode fazer isso. Falei, olha, eu nem quero saber. Eu tô buscando o meu descanso. Porque são coisas que a gente precisa praticar na nossa vida, assim, que eu acho que é um resumo de tudo. A gente precisa cuidar da nossa saúde física como adulto. Não é sobre você ir na academia todos os dias.
não é sobre você ter músculos, não é sobre você fazer corridas, é sobre você fazer aquele exercício todos os dias para cuidar da sua saúde que te faça bem. Se ele é nadar, se ele é dançar, tanto faz. Eu acho que precisa fazer sentido. Isso é cuidar. Eu preciso cuidar da minha saúde emocional, eu preciso fazer uma terapia. Hoje temos várias opções, né, para fazer. Antigamente não tinha tanto acesso assim. Então escolha o tipo de terapia que faça sentido para você, ou busque algo ali por um tempo para você cuidar disso. De alguma forma você tem que estar cuidando da sua saúde emocional. E busca a sua espiritualidade. Porque são pilares de sustentação do adulto. Ai, mas não tenho religião, eu não pratico. Não estou falando, você pode buscar o que você quiser, mas você tem que estar conectada com algo maior, com o que você vai chamar de natureza, de Deus, do alto, dos céus, o que você quiser. Mas você precisa ter um pouco de, se você vai chamar de fé, de força, você precisa estar conectado com esses 3 lugares. Ali, a vida tem os seus caminhos desafiadores, mas ali você se sustenta quando cai. Quem não cuida dessas 3 partes, eu só treino, eu só faço terapia, eu só vou à igreja, fica só no só. Físico, fica só no só. Emocional, espiritual. Físico, emocional e espiritual. São pilares que nos dão sustentação, seja qual for que você escolher. A gente precisa cuidar disso. A vida ficou moderna demais pra gente não cuidar da saúde mental. A vida ficou corrida demais pra gente não cuidar da saúde. A vida ficou diferente demais pra gente não ter fé e espiritualidade em alguma coisa. Então é muito importante isso. Perfeito. Diosana, deixa eu te agradecer a sua confiança, a sua sabedoria. Eu tenho certeza que quem acompanhou a gente até aqui tirou muito valor. E eu desejo que você termine esse episódio aqui para nossa câmera. Sim. Com um recado breve para pessoas que têm problemas para se comunicar, que sabe que a comunicação é a ponte entre ela e o mundo. Sim. Essa pessoa ainda não teve acesso a um processo terapêutico tão fantástico quanto eu tive com você. E algo prático, simples, que alguém na sua correria, no seu dia a dia, na sua vida simples, talvez no seu aperto, sim, talvez na sua dificuldade, possa falar, não, se eu acrescentar esse ingrediente, eu já vou ter dado um passo em meu favor, em favor da minha evolução, nessa vivência, nessa busca do autoconhecimento e da melhor. O que essa pessoa pode fazer? Um pequeno conselho. Sim. Comunicação é a chave. É a chave para tudo. Porque quem não comunica bem tem muitas dificuldades nas relações pessoais e interpessoais. De certa forma, se você quer olhar para as suas dificuldades, se você não tem um posicionamento, não sabe dizer sim para você, não sabe comunicar o que você quer no seu trabalho, nas suas relações, você precisa buscar ajuda. E hoje temos vários profissionais que podem te ajudar. Buscar ajuda para você tomar conhecimento disso e praticar isso na sua vida. E enquanto isso, você não busca ajuda, uma prática que eu diria para você observe mais. Olhe para o seu silêncio, escute mais, busque menos ter razão. Fique em silêncio, escute as pessoas, não queira ter justificativa para tudo, não queira ter razão para tudo. Descanse, saia desse lugar, porque nesse lugar você vai saber, depois de ouvir, como se comunicar melhor. Quem entra para falar tudo, para ter razão em tudo, para se comunicar de forma muito arraigada, ela não consegue passar ali o que precisa e acaba tendo problemas. Então, assim, silencie, observe você, observe as pessoas e seja desnecessário, mas busque ajuda, é fundamental. Maravilhosa. Muito obrigada pela sua confiança, obrigada a você que esteve com a gente até agora. Um beijo no coração e até o próximo episódio do nosso podcast Chave C.